Show de bola. Então vamos continuar nossa aula sobre fé. Quero recapitular alguns conceitos bem rapidinhos da semana passada, principalmente porque temos alunos novos na sala hoje, e eu quero trazer para você agora o que nós passamos. Por exemplo, na semana passada eu falei para vocês que fé, quem lembra a palavra fé em hebraico? Quem lembra? Escreve aqui do lado. Qual que é a palavra fé em hebraico? A palavra fé em hebraico chama-se emuná. Emuná. Se alguém puder escrever aí para mim, seria ótimo. Emuná. Essa é a palavra fé. Essa palavra aparece 49 vezes na Bíblia hebraica. E ela significa o quê, Paulo? Escreve aí, por favor. Escreve. Você que não estava na aula semana passada, escreve. Emuná significa firmeza. Você vai entender hoje sobre uma fé diferente. Firmeza, fidelidade, estabilidade. Ter emuná significa que você é digno de confiança. Digno de confiança. Daqui a pouquinho você vai entender algo tremendo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a palavra business, escreve aí do lado, business. A palavra business, em hebraico, significa... Você não sabe o que significa, né? Em hebraico, significa homem de fé. Uhul! Todo empresário, todo homem de negócio, todo empreendedor, todo comerciante, ele é um homem de fé. E eu vou te mostrar hoje uma fé diferente da fé que nós aprendemos através da religião, através da igreja, não importa se é católica ou se é evangélica, nós aprendemos uma fé religiosa. Hoje eu quero te ensinar a fé do conceito bíblico que Deus quis que o povo judeu tivesse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te explicar como que a fé do judeu ela é poderosa. O povo judeu, eles representam 0,02% da população do mundo. Anota esse número, é importante para você saber. 0,02% da população do mundo. Esse é o povo judeu. Esse mesmo povo judeu, que significa 0,2% da população do mundo, eles são donos de 40% da riqueza do planeta Terra. Você sabe o que significa isso? Que esse povo tem uma fé, emuná, preciosíssima. Uma fé que transforma pedra em ouro. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, o princípio cristão, o princípio divino dessa fé. Então, ter fé, segundo o emuná, é alguém que é firme em suas ações. Anota essa frase que é importante para você, que é empresário. Ter fé é alguém que é firme nas suas ações. Firme mesmo, posicionado. Firme. Você vai entender daqui a pouquinho, porque hoje eu vou conseguir concluir a aula. Semana passada eu não consegui. Aí agora, eu vou escrever aqui no chat para você, e eu quero que você escreva no seu caderno, tá legal? Fé é viver de acordo com o que está escrito. Fé é viver de acordo com o que está escrito. Você vai entender isso já já. Eu quero que você saiba que quando Satanás apareceu para Jesus lá no deserto, para tentar Jesus, Satanás tentou Jesus com o que está escrito. O poder daquilo que está escrito é muito forte. Então, por isso que eu ensinei vocês 2 aulas atrás a desenhar os seus planos. Olha para mim. Você que está chegando agora, você que não participou das 2 últimas aulas, é importante que você ouça as 2 últimas aulas e principalmente a aula sobre a criação do painel da vida fenomenal. Porque quando você cria o painel da vida fenomenal que você quer, você simplesmente está criando algo, você está escrevendo algo e você vai ter fé naquilo que está escrito e aquilo que está escrito vai acontecer na sua vida. Não importa se é para você comprar um avião, não importa se é para você comprar um helicóptero, não importa para você ser dono de uma fazenda com 500 cabeças de gado, não importa se é você ser dono de uma mansão na beira do mar, não importa. O que importa é que você vai aprender a utilizar a fé hoje para a sua vida pessoal. Não importa se você quer resgatar os seus amigos, seus familiares, você vai entender hoje que fé é viver de acordo com aquilo que está escrito. Viver. Agora, temos que entender o que é viver. Viver tem um padrão. Eu estou falando muito rápido, gente, ou não?
Desculpa, mas é que eu estou com muito conteúdo para entregar para vocês e eu preciso acelerar. Mas se tiver muito rápido, escreve para mim aqui, Paulo, está muito rápido, eu procuro diminuir um pouquinho. Mas vamos lá. Então, fé é viver de acordo com o que está escrito e mais importante ainda, escreve assim para mim aí, ó, fé é agir. Fé é agir. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Fé é agir. Pessoas que não agem, elas não têm fé. Fé é agir. Pessoas que não agem, elas estão simplesmente querendo que aconteça alguma coisa do céu. Não é assim que funciona. Fé é ação. Fé é ação. Ação como, Paulo? Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê e mesmo quando você não entende. Isso é muito forte para mim e eu vou te mostrar daqui a pouquinho uma cena de um filme onde isso que eu estou te falando é muito claro. Quando a gente assiste num filme, a gente entende melhor. Tá? Então, fé é viver de acordo com o que está escrito e é ação. Mesmo quando eu não sinto, quando eu não vejo, quando eu não entendo e mesmo contra todas as circunstâncias. Isso é fé. Tá legal? E eu tenho que deixar você entender que fé é ação, porque tem muita gente que é incongruente. Incongruência significa você pensar uma coisa, desejar uma coisa, mas agir diferentemente. Por exemplo, tem muita gente que deseja ter um business melhor, tem muita gente que deseja crescer, prosperar, tem muita gente que deseja ter novos clientes, mas ele age o contrário desse sentido. Ou seja, ele está sendo incongruente em relação àquilo que ele deseja. E para nós entendermos isso, e precisa ficar muito claro para nós dois, que a fé, ela é uma ação firme daquilo que eu pedi. Por exemplo, vamos supor que eu estou pedindo para a saúde física de um parente meu. Tem alguém doente e eu vou pedir pela saúde física de um parente meu, eu vou orar pela saúde física de um parente meu. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou pedindo. Ok? Então eu vou orar por uma pessoa que está com dor nas costas. Aí eu oro com ela. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir pela cura dela aqui agora, etc, etc, etc. E, de repente, eu falo para ela, agora eu quero que você creia no que eu orei. Fique em pé. Faça um movimento que você não fez ainda. Parece que isso choca você, não choca? Mas é exatamente isso que é fé. Fé é agir de acordo com aquilo que eu pedi. Então, quando eu ajo de acordo com aquilo que eu peço, eu estou me tornando digno que Deus aja de acordo com a minha fé. Vamos supor, por exemplo, que eu queira reconquistar a minha família. Se eu quero trabalhar no coração da minha família, eu tenho que agir agora em direção àquele momento que eu quero. Vamos supor que eu quero perder peso, eu quero emagrecer. Então eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou pedindo. Tá claro para vocês ou não? Então vamos lá. Eu quero avançar em direção a isso, tá legal? Abra sua Bíblia agora para mim, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o versículo que começa a ensinar sobre fé. E o bom é que a Bíblia foi escrita em hebraico e a gente precisa aprender o que está escrito aqui em hebraico. Hebreus 11, versículo 1. Vamos lá. Ora, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a convicção dos fatos que não se veem. Ok? Você já deve ter lido esse versículo, você já deve ter ouvido pregações a esse respeito, talvez você já entendeu um bocado de fé, e eu quero cortar com você, mostrar para você pequenos pedaços desse versículo para a gente entender ele. Ok? Olha, fé, então, ela é o quê? Uma certeza. Lembra que a palavra emuná, diz que é firmeza? A palavra emuná significa fidelidade.
A palavra emuná significa estabilidade. Então, fé, aqui que eu entendo agora, a fé, ela é a certeza. Certeza do quê? Olha para mim, por favor. Agora está aqui a pergunta que vale $1 milhão. O que é que você está pedindo? O que é que você está desejando? Quais que são os desejos do seu coração? Porque a fé, aqui em Hebreus, ela é certeza das coisas que você deseja. Portanto, eu desejar coisas, eu desejar situações, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Nós, dentro da igreja evangélica, nós crescemos achando que a gente querer coisas, querer crescer, querer prosperar é pecado. Olha para mim, não é pecado não. Foi nos ensinado coisas erradas. O que nós não podemos ter é o coração agarrado no dinheiro. O coração agarrado em riqueza, o coração agarrado em carro, o coração agarrado em casa, o coração agarrado em barcos, em fazenda, em avião. Nós não podemos ter o coração preso nisso. Mas nós podemos desejar isso e querer isso. É totalmente saudável. Porque fé é a certeza das coisas que eu desejo. Eu, por exemplo, agora, eu já falei para vocês, eu estou desejando morar no lago. Eu quero a minha casa no lago. Eu tenho a minha foto da minha casa no lago, no meu painel. Eu visualizo a minha casa no lago. Eu começo agora a fazer planos para que eu possa ter a minha casa no lago. Eu estou alinhando os meus planos, os meus projetos para a minha casa no lago. Eu quero que os meus filhos venham me visitar, os meus netos venham me visitar comigo na minha casa no lago. Eu quero pegar meu barco, puxar eles na boia. Então, fé agora é eu agir de acordo em direção ao meu plano, ao meu projeto. Por isso que fé, ela é a certeza do que está escrito. Se você tem plano, se você tem desejo, se você tem vontade, mas você ainda não escreveu os seus planos, você não está sendo um homem ou uma mulher de fé. Doeu ou não doeu? É para doer mesmo. Você tem que escrever seus planos, você tem que escrever seus desejos. Na aula retrasada, eu ensinei vocês a montarem o painel da vida fenomenal. Escuta, a fé só funciona para aquilo que está escrito. A fé só funciona para aquilo que você tem projeto. Se você não tem projeto, você não precisa de fé. Deixa eu te dar um texto bíblico. Abre para mim Salmos 37, versículo 4. Tem muita gente que lê alguns textos bíblicos e não consegue entender. Então, Salmos, mostra para mim uma coisa bem preciosa aqui. Salmos 37, versículo 4. Olha que coisa preciosa. E nós vamos ligar agora esse Salmo 37,4 com Hebreus 11. Salmos 37 com Hebreus 11. Olha essa. Salmos 37,4. Olha o que diz esse texto. Obrigado, obrigado. Alguém já escreveu aqui. Mateus já escreveu. Olha só. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa preciosa. O que está dizendo para mim, Paulo? Está dizendo para mim que o Paulo tem que agradar a Deus. Posso falar uma coisa bem honesta com vocês? O meu pecado, o seu pecado desagrada a Deus. As coisas erradas que eu faço desagrada a Deus. E mesmo em muitas vezes eu e você desagradando a Deus, Deus ainda é misericordioso e abençoa a gente. Sim ou não? Deus é bondoso. A sorte de vocês é que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu não abençoava, não. Pisou na bola, vai apanhar. Não é assim? Nosso pai não criou nós assim? Pisou na bola, apanha. Pisou no tomate, não tem que puxar a orelha. Agora, Deus não. Deus, ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso, que Deus, mesmo às vezes a gente errando, ele vem e nos abençoa. Agora, imagine você, que você agora quer agradar a Deus. O versículo fala, agrada-te do Senhor. Então, se eu agrado a Deus, olha que coisa preciosa, gente. Se eu agrado a Deus, se eu vou fazer coisas que vai agradar a Deus, o que o final do versículo faz? Ele, é Deus. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Então, agora,
O meu papel é agradar a Deus para que Deus satisfaça o desejo do meu coração. Eu sei que aqui no nosso grupo nós temos vários empresários de vários ramos. Eu tenho gente que é dono de loja de carro, eu tenho gente que é dono de mortgage company, eu tenho gente que é real estate, eu tenho gente que é dono da área de construção, eu tenho gente de várias áreas aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O teu projeto de vida, o teu plano de trabalho, a tua empresa, ela tem tudo para prosperar na sua relação de amizade com o teu Criador. Quem entendeu, levanta a mão e diga eu. Joia, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver vocês levantando a mão, porque significa que vocês entenderam. Então, quando você agrada a Deus agora, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Paulo, eu pergunto para você, qual que é o desejo do seu coração? Paulo, o desejo do meu coração é comprar um helicóptero. Que legal, que bacana. Agrada-te de Deus, caminha com Deus, alinha o teu plano com Deus, Deus vai te dar um helicóptero. Paulo, o desejo do meu coração é ter um rancho. Cadê o Ângelo? Ah, o Ângelo aí, tá, só que não apareceu a carinha dele. Mostra a cara aí, Ângelo. O Ângelo é um cara que ama cavalo. Ele quer ter um rancho com os cavalos dele, com a criação dele. Ele ama isso. É agradar de Deus e eu vou andar de cavalo lá nesse rancho. Tem um outro amigo meu aqui que ele tem um barco para ir para o mar, para pescar em alto mar. Eu falo para ele, meu irmão, agrada a Deus que Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. E eu vou no teu barco pescar com você. Não é gostoso você entender que Deus tem prazer de abençoar cada um de nós? Agora, escuta o que eu vou te falar, eu quero que você escreve aí. A sua fé só vai funcionar se você tiver um painel da vida fenomenal bem estabelecido. Você que não participou da aula do painel, eu vou mandar lá para você, você vai assistir. Mas você precisa criar o seu painel, porque a fé é em cima daquilo que está escrito. A fé é em cima dos alvos que você quer atingir. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. E eu vou te contar a história de um dos empresários amigos meus, que faz coach comigo já há alguns anos atrás. E eu quero contar um pouquinho a história dele para você. Vou contar a história de dois deles. Esse primeiro amigo meu, ele tem um business na área de construção. E o business nele na área de construção, quando a gente começou a fazer coaching com ele, era ele, mais 2 ou 3 hispanos trabalhando com ele, e a esposa ajudando a fazer o paperwork. Isso há 10 anos atrás. Comecei a ensinar para ele os princípios de administração, porque eu também sou um coach da área de business, eu faço consultoria de business, comecei a ajudar ele no business, a trabalhar o business, a montar o business, e eu comecei a criar alvos e metas com ele. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu ensinei ele a colocar, eu falei para ele, esse mês você vai faturar X dólares. Escreve esse número X dólares e põe no espelho do seu banheiro, põe esse número lá no seu carro, você vai dirigir olhando para esse número, você vai começar a alimentar isso no seu coração, você vai desejar, porque a fé, olha para mim, você precisa ter alvo bem definido. E eu comecei a ensinar ele o alvo definido e ele alinhar a fé dele com o alvo bem definido. Passou um mês e meio, ele atingiu aquele alvo. Nós colocamos o segundo alvo para ele. Passou mais um mês e ele atingiu o segundo alvo. Colocamos o terceiro alvo. E ele foi caminhando em fé. Escuta o que eu vou te falar. Andar de fé em fé é criar alvos e crescer nos alvos, estabelecendo os alvos. Então, você que tem business, você que é dono do seu próprio negócio, você precisa aprender a criar alvos dentro do seu business. Um outro cliente, amigo meu, ele tinha uma loja de carros lá em Massachusetts. E no mês de janeiro ele vendeu 5 ou 6 carros, ele estava muito mal emocionalmente, ele estava, depressivo. E ele falou para mim, Paulo, aqui neva, e quando neva não vende carro. Eu falei, que legal, cara. É bom saber que quando neva não vende carro. O pessoal vai trabalhar a pé? Ele falou, não pode andar a pé, tem que andar de carro. Eu falei, como é que não vende carro se o pessoal tem que andar de carro? Ele falou assim, não, mas é porque aqui o negócio para. Eu falei, aí tem dealer da Honda? Tem. Da Nissan? Tem. Da Toyota? Tem. Eu falei, todo mundo então tem férias em janeiro? Eles fecham todo mundo e põem os empregados de férias? Ele falou, não, eles vendem. Eu falei, como é que eles vendem e você não vende? Ele tinha criado uma fortaleza na mente dele, dizendo que se nevasse ele não vendia. Eu ajudei ele a quebrar aquela fortaleza, eu ajudei ele a destruir aquela fortaleza. Eu falei, você vai colocar um alvo de meta no mês agora de fevereiro.
mês de fevereiro, ele falou para mim, fevereiro é o mês que mais neva em Boston. Eu falei, então você vai vender 10 carros esse mês. Ele falou, rapaz, é complicado. Eu falei, bota o alvo. Pega uma plaquinha, coloca assim, 10, 10. Põe 10, esparrama 10 no seu escritório. Quando o funcionário entrar, você fala, aqui nós estamos querendo vestir a camisa 10, e não fala o que é, não. Naquele mês de fevereiro, ele vendeu 12 carros, com neve. Março, ele vendeu 17. Encurtando a história para vocês, esse cara passou a vender uma média de 100 carros por mês, um ano depois. Ele passou a vender uma média de 100 carros por mês. Entrou tanto dinheiro na mão dele, no dia dele, que ele acabou perdendo a cabeça. Tem gente que não sabe lidar com muito dinheiro. Isso é um outro problema que nós temos que falar numa outra mentoria. Enquanto o cara ganha pouco dinheiro, ele sabe, ele é feliz. A Bíblia fala assim, cuidado quando você pega muito mel, para você não comer demais, não lambuzar e ter dor de barriga. Tem gente que não sabe comer mel. Ganhou dinheiro, o cabra começa a achar que ele é o dono da cocada, ele é o cara poderoso, ele tem tudo. Cuidado, cuidado. Excesso de mel dá dor de barriga. Então, eu quis te contar esses dois exemplos, porque eu quero ajudar você a alinhar o seu business para a gente trabalhar com fé. Trabalhar com fé independente, olha o que eu vou te falar, independente da circunstância. Independente se vai nevar ou não. Independente se vai chover ou não. Independente se vai fazer calor ou não. Independente se vai fazer frio ou não. Eu e você precisamos entender que a fé, ela funciona em qualquer ambiente. A fé funciona em qualquer clima. A fé funciona em qualquer estado. A fé funciona em qualquer país. A fé ativa, ela não precisa de nada para funcionar. Só o próprio Papai do céu. Só o próprio Deus. Quando o próprio Papai do céu está conosco, a nossa fé é ativa. Por isso que fé, escreve aí para mim, fé é agir no seu desejo. Fé é agir no seu desejo. Eu recebi aqui no meu escritório, há alguns anos atrás, uma senhora, ela entrou de vestido, entrou no meu escritório e falou, Paulo, eu preciso fazer uma sessão de coach com você. Eu falei, ok. Qual que é o problema? Ela levantou a saia, levantou o vestido, calma, não vai pensar bobagem não, levantou só para mostrar a canela. Ela levantou o vestido para mostrar a canela e mostrou aquela pulseira da imigração amarrada na canela dela. Ela falou, a imigração foi lá em casa, me pegou e eu estou com esse negócio no meu pé. Eles vão me deportar daqui 60 dias. Eu falei, uau, que loucura é essa? Eu falei, como é que é o seu caso na imigração? Ela me falou o caso dela. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Você acredita que você pode ter fé suficiente para a imigração reverter o seu processo? Ela falou, Paulo, eles vão me julgar daqui 2 meses, vão me mandar embora, eu já estou com a correia no pé. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. A fé, ela age contra a circunstância. A fé é uma ferramenta poderosíssima que eu e você podemos ter e nós vamos agir contra a circunstância. Eu disse para ela assim, você conhece alguém que tem algum green card? O cartãozinho do green card? Ela falou, conheço. Eu tenho um amigo que tem. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, pega o cartãozinho do green card dele, faz uma cópia xerox, pega uma foto sua, coloca a foto sua no papel do green card, tira várias cópias disso, põe no seu banheiro, na porta da geladeira, no painel do seu carro, e você vai começar a orar, você vai começar a profetizar, você vai começar a pedir a Deus que Deus vai te dar o green card e a imigração vai tirar esse negócio do seu pé e você vai ficar nesse país. Você crê comigo? Ela falou, você crê comigo? Eu falei, se eu estou mandando você fazer, porque eu creio com você, mulher. Nós vamos crer agora. Orei com ela ali no escritório, ajudei ela a criar um painel mental. Escreve aqui para mim do lado alguém. Painel mental. Escreve aí escreve na sua caderno, por favor. Painel mental. Gente, eu estou falando muito depressa. É porque eu estou com pouco tempo, eu tenho muita coisa para falar. Painel mental. O que é um painel mental, Paulo? Painel mental é algo que você tem que criar aqui dentro. A fé sem o painel mental, ela não vai funcionar para você. A Bíblia diz assim que Deus quer satisfazer o desejo do seu coração, só que você não tem um painel dos seus desejos. Então você tem que ter um painel mental. Aí na sessão de coaching, eu criei com ela o painel mental. Deixa eu te explicar o que é o painel mental. Vamos supor que você, por exemplo, quer algum alvo da sua vida. Eu quero comprar um carro novo, um carro melhor para a minha companhia. Pega uma foto desse carro novo,
desenha ele aí e eu vou te ajudar a criar o painel mental no seu cérebro. Paulo, você pode fazer isso? Claro que eu posso. Eu tenho um curso de neurociência e neurolinguística onde eu aprendi a criar imagens e eu aprendi a destruir imagens. Tem gente que tem problema de pecado, que cometeu pecado no passado, assassinato, roubo, adultério, não importa o que foi, e ela tem essa imagem no cérebro dela que persegue ela pro resto da vida. Numa sessão de coach, eu posso destruir a imagem que você criou do seu pecado. Você nunca mais vai se lembrar dele. Deus é lindo. Deus nos deu ferramentas para ajudar as pessoas a criar painel ou destruir painel. É ou não é verdade? Eu tenho gente que está assistindo essa mentoria aqui agora, e se ela quiser se manifestar, se essa pessoa quiser manifestar, escreve aqui do lado para mim e diz assim: Paulo, você ajudou eu a criar um painel ou destruir um painel. Escreve aqui do lado para as pessoas saberem o que aconteceu na sua vida, numa sessão de coach que eu fiz com você. Se você puder dar esse testemunho para as pessoas saberem o poder que é criar painel mental e o poder que é destruir painel mental. Quando a gente destrói um painel mental, a gente nunca mais lembra daquele problema. Sabia disso? Porque a palavra de Deus é poderosa. Diz que Deus perdoa os nossos pecados e coloca eles no mais profundo do oceano. E eu posso viver agora uma vida zerada com Deus. Deus nunca mais vai se lembrar dos meus pecados e nem eu. Porque uma vez que eu destruí aquela imagem ruim, aquele pecado não mais me pertence. Bom, então continuando aqui a questão do painel mental, eu ajudei aquela mulher a criar a imagem do painel mental na mente dela. Vamos criar a imagem do painel mental. Fecha os olhos. Ela fechou os olhos e eu quero que você se imagine agora você entrando de saia na imigração. Você vai entrar de saia na imigração, tarará, tarará, as pessoas vão conversar com você, você vai responder, você vai falar, tarará, tarará, e aí um agente da imigração vai falar para você assim: ok, nós não encontramos culpa em você, nós vamos liberar você. E ele vai destravar essa chavinha da sua perna, você vai sair de lá, só que antes de sair de lá, você vai falar para ele: eu fui envergonhada por vocês, e para que vocês possam restituir a minha vergonha, eu quero o meu green card, eu exijo o meu green card. E aí você sai e vai embora. Criamos esse painel mental na mente dela. 2 meses depois, essa mulher entra no meu escritório e fala: Paulo, você não vai acreditar. Eu falei: o que foi? Ontem foi a minha entrevista de imigração. Cheguei lá, quando eu cheguei, me chamaram, 9 horas da manhã, eu entrei no balcão e falaram para mim assim: nós estamos com uma situação aqui no nosso computador, nós queremos que você volte daqui a um mês. Transferir a minha entrevista para daqui a um mês. Ela falou: o que é isso? Eu falei: calma que Deus está trabalhando. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não entendo, porque o meu papel não é entender. Quem está entendendo o que eu estou falando? O meu papel é não ajudar Deus. O meu papel é acreditar e chamar a existência. Aí 1 mês se passou, essa mulher foi para lá, voltou de volta para a imigração. 1 mês depois, o cara chamou ela pelo nome, ela foi até o balcão, falou: fulana de tal, nós precisamos remarcar com você para daqui 30 dias, porque nós estamos com a situação no sistema. E não falou mais nada para ela. Ela foi embora. Passaram-se os 2 meses, ela voltou lá, e quando ela chegou lá, o cara falou: olha, nós vamos falar a verdade para você. O seu file sumiu do nosso computador, ninguém acha na imigração de Miami, ninguém acha na imigração do Texas, ninguém acha na imigração dos Estados Unidos inteiro. Não existe um caso contra você, porque você está com essa tornozeleira, nós não sabemos por quê. A partir de hoje, você vai sair daqui, nós vamos te dar um documento, você vai na corte e você vai entrar com o processo de green card a seu favor. Tirou a correia dela, ela entrou com o processo do green card e se tornou uma cidadã dos Estados Unidos. Hoje ela tem passaporte americano. Ha! 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 Fé ativa! Fé ativa! Fé ativa! Olha aqui, uma pessoa escreveu aqui do lado e como ela não omitiu o nome dela, eu vou falar o nome dela. Ali Aguiar, do Brasil. Ela disse assim: ó, eu mudei o meu painel mental de infância. Foi muito libertador. Ali tinha uma situação na infância da vida dela, que numa sessão de coach que a gente fez 1 ou 2 semanas atrás, não me lembro, nós desconstruímos aquela imagem ruim e construímos uma imagem fantástica na vida dela. Deus é assim.
Deus quer destravar a nossa vida. Deus quer destravar você. Deus quer libertar você. Deus quer destravar teu cérebro. Deus quer destravar suas emoções. Deus tem muito para te dar. Nós só temos que desejar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então eu quero que você escreva aí agora para mim o seguinte: minha fé só vai funcionar se eu tiver meus planos escritos. E eu quero que você escreva seus planos e mande para mim. Mande para mim pelo meu WhatsApp, manda para o meu e-mail. Eu quero ler seus planos, eu quero orar com você, eu quero fortalecer a sua vida. Não importa onde você está. Se você está aqui nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, não importa. Eu quero crer com você, porque a fé, ela age em qualquer lugar do mundo. Se você diz que tem fé, mas você não tem alvos, você, na verdade, não tem fé. Escreve essa frase aí, muito forte. Desejo sem fé se torna apenas ilusão. Desejo sem fé. Cadê o Regis? Regis Ribeiro, por favor, escreve aí, meu filho. Cadê meu secretário virtual? Quem mais pode escrever aqui do lado? Angélica, por favor, escreve. Fé, desejo sem fé se torna apenas ilusão. Se torna apenas ilusão. Fé é agir no desejo. Fé é agir no desejo. Não importa, você vai construir a sua vida em cima do desejo do seu coração. Paulo, eu tenho com 40 anos, o desejo do meu coração é construir um business assim, uma empresa assim, ter família, me casar, ter meu marido, ter minha esposa, ter minha casa. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você crie o seu plano. Paulo, eu tenho 50 anos, eu estou crescendo, estou avançando, eu quero reconquistar minha saúde, quero reconquistar minha energia, quero reconquistar minha casa, quero reconquistar minha família. Faça isso. Monte o seu plano, monte o seu projeto e nós vamos agir em fé em cima do seu desejo. Agora eu vou te dar aqui 5 passos. Escreve aí, por favor. Como agir em fé. Essa aula vale $1 milhão, tá? Depois eu passo o número da minha conta para vocês. E vocês depositam aí $1 milhão para mim, por favor. Essa aula vai transformar muita gente aqui em milionário. Escuta o que eu estou te falando. Se você que já é meu cliente de coaching, você praticar o que eu estou te ensinando aqui e praticar o que eu te ensino no privado, no pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma. Você vai ver o que vai acontecer com você. Vamos lá. Lembra daquele meu amigo de business que tinha 4, ele, a mulher, mais 3 funcionários? Hoje ele tem mais de 120 funcionários. Uau! Cara, um monstro. 10, 12 anos de construção, se transformou num monstro que eu digo no bom sentido, entendeu, gente? Meu amigo teve aqui 2 semanas atrás, foi aniversário da esposa dele, pegou o avião lá onde ele mora, veio para cá, a gente foi para um restaurante celebrar o aniversário da esposa dele, foi maravilhoso. Falar nisso, eu gosto muito de viajar com os meus clientes de coaching. E falando nisso, esse final de semana eu passei lá em South Carolina. Obrigado, meus amigos de South Carolina, pelos almoços, pelas jantas, pelo churrasco, pela feijoada. Foi tudo lindo, maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho aí de vocês, viu? Eu gosto muito de viajar com os meus clientes de coach. Vamos lá. Como agir em fé? Como agir em fé? Number 1. Escreve aí, number 1. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar desse number 1, não. Mas esse é o principal. Number 1. Gaste tempo em comunhão com Deus. Escute. Gaste um tempo de comunhão com Deus. Gaste um tempo de comunhão com Deus. Alinhe seus alvos com Deus.
Você vai montar o seu painel dos seus desejos desse período de comunhão com Deus. Por exemplo, tem gente que quer comprar um carro, aí está orando para pedir uma Hummer. Mas você não precisa de uma Hummer. Alinha seu coração com Deus e vê assim, qual que é o que eu quero? Alinhe seu alvo. Pede para Deus, Deus me orienta. O que eu quero fazer? Você precisa ter tempo de comunhão com Deus. Obrigado, Angélica. Escreveu aqui, ó. Gaste tempo em comunhão com Deus. Obrigado, Regis. Gaste tempo em comunhão com Deus. Isso é extremamente importante. Sem comunhão com Deus, você vai achar que é a força do teu braço que te dá riqueza. Abre sua Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 8. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Abre lá, Deuteronômio, capítulo 8. Enquanto você abre Deuteronômio, capítulo 8, eu ia tomar uma água, mas esqueci minha água lá na cozinha. Então vai ser água mesmo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Diz assim, ó. Não digas no teu coração que é a minha força e o poder do meu braço e a minha inteligência é que me adquiriram riquezas. Jamais diga isso. Jamais diga isso. Versículo 18 fala assim, antes você vai se lembrar que é o Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, é Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá habilidade para você adquirir riqueza. Quer crescer seu business? Quer se transformar mais rico, mais poderoso? Quer melhorar seu negócio? Quer ter mais fluxo de caixa? Quer ter mais dinheiro? Gaste tempo com Deus. Ah, Paulo, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu trabalho 14 horas. Por isso que você trabalha 14 horas, seu bobo. Você está gastando tempo com a força do seu braço. Gaste tempo com Deus primeiro. Gaste 1 hora de oração por dia, na madrugada. Eu sei que tem gente aqui que gosta de acordar às 6 da manhã, 5 da manhã. Acorde mais cedo. Pegue a sua Bíblia, vá orar, gaste tempo com Deus, vai conhecer Deus. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, menos tempo eu gasto trabalhando. A Bíblia diz assim, tem um versículo maravilhoso que diz assim, quando você gasta tempo com Deus, Deus trabalha para você. Salmo 127 fala que Deus dá aos teus filhos enquanto ele dorme. Então, irmão, não é a força do teu braço não, lindo. Não é a sua inteligência não. Não é a sua habilidade. Pô, porque eu sou fera, eu sou bom mesmo de negócio, eu sou bom de venda, eu sou bom disso, bom daquilo outro. Vai achando que é você. Não é você não, mané. É a habilidade de Deus de te fortalecer. Se Deus tirar a mão, você quebra da noite pro dia. É um vento que passa. Um vento. Eu já vi gente ficar pobre da noite pro dia. Perdeu tudo por uma situação. Cara, esse Regis está violento hoje, viu, Regis? Você botou o versículo inteiro. Coisa linda. Oh, parabéns, obrigado. Está aqui o versículo inteiro. Muito bem. Segundo item, para você agir em fé. Então, o primeiro item, gaste tempo com Deus. Segundo item, desenhe seus alvos. Crie seus alvos. Faça seu projeto. Crie. Tem que escrever. Paulo, eu tenho que escrever? Tem. Paulo, eu tenho que desenhar? Tem. Paulo, eu tenho que colocar a imagem? Tem. Escuta o que eu vou te falar. O teu cérebro e o meu cérebro, eles só entendem 2 tipos de linguagem. Isso é neurociência, tá? Ele só entende a linguagem falada, ele só entende imagens. Então, por exemplo, se você quer ter uma fazenda e quer ter um monte de gado, pega uma imagem, uma foto bonita da fazenda, um monte de gado. Ah, eu quero ter uma empresa com vários caminhões, vários funcionários. Pega uma foto de empresa com vários caminhões e você vai passar a visualizar aquele alvo. Crie seu projeto, alinhe seu projeto, faça seu alvo. E aí você tem que crer. A aula passada, retrasada, eu ensinei sobre crer. Crer é colocar emoção. Crer é colocar emoção. Então, no momento que você cria seu projeto, põe emoção. Eu, por exemplo, eu ponho muita emoção agora nos meus projetos. Eu me tornei avô há pouco tempo. Tudo que eu estou fazendo agora no meu projeto, eu visualizo meus netos comigo, as minhas filhas comigo, os meus genros comigo, eu fecho o olho, eu visualizo a festa de Natal, de Thanksgiving, nós reunidos nos aniversários, e eu preciso de um local para isso. Que local que é? A minha casa, no lago. Tem gente que gosta de rancho, tem gente que gosta de casa na praia. Eu gosto de casa no lago. Cresci na roça. Eu gosto de casa no lago. Então, eu estou visualizando, eu estou colocando emoção, estou colocando desejo. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá, gente?
Quem está comigo na mentoria aqui sabe. Apóstolo Paulo fala assim, ó, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Eu vou trazer esse versículo para mim agora. A minha casa no lago está mais perto quando eu comecei a profetizar um tempo atrás. Já está chegando a minha hora. Eu já estou precisando agora decidir aonde que eu quero ter minha casa no lago. Se é na Flórida ou se é em mais 2 estados que eu tenho muita comunhão com os meus amigos e onde eu tenho convites para poder fazer alguns negócios ali. Então, eu estou definindo aonde que vai ser minha casa no lago, porque agora está próximo. Terceiro ponto. Então, o segundo é desenho, creia, coloca a imagem, tá? Posso falar uma coisa para você? No segundo ponto ainda? Escreve aí no segundo ponto. Não se preocupe em como que você vai comprar essas coisas. Não se preocupe em como que você vai pagar essas coisas. Não é seu papel. O seu papel é crer. Deus vai trazer o dinheiro. Quem crê comigo, levante sua mão. Creia. Eu estou gerando fé no seu espírito para hoje terminar essa aula. Você crê poderosamente que algo vai acontecer com você. Somente creia. Não, Paulo, mas isso vai custar muito dinheiro. Deus não está pedindo para você pagar as contas. Deus está pedindo para você acreditar. Deus está pedindo para você se conectar com Ele, ponto final. Quanto mais a gente se conecta, mais nós vamos avançar. Eu quero terminar esse momento com vocês daqui a pouquinho, orando por vocês, tá legal? Terceiro item. Coloca aí, terceiro item. Esse terceiro item é muito forte. Você precisa buscar versículo bíblico que reforce seus alvos. A Bíblia está cheia de promessa. Você precisa de um versículo escrito, de uma palavra escrita. Você precisa de um versículo bíblico que vá reforçar o seu alvo. Tem que ter um versículo. Tem que ter uma palavra para você. E aí você vai falar essa palavra, você vai profetizar essa palavra, você vai liberar essa palavra, você vai colocar no mundo espiritual essa palavra. Ô, gente, nós temos muita gente que não quer mostrar o rostinho. Vocês não tomaram banho, não? Mostra o rosto, gente. Estou com saudade de vocês, só. Vamos lá. Então, o terceiro é busque um versículo chave de Deus para você. Quarto ponto, vamos lá, quarto ponto. Agora vem a fé ativa. Escreve aí, fé ativa. Fé ativa. Quarto ponto, qual é? Haja de acordo com o que você crê. Haja de acordo com o que você deseja. Haja de acordo com o que você visualiza. Haja. Você tem que agir. Paulo, eu quero tirar umas férias e ir para Israel, ficar lá 15 dias. Quanto é que vai te custar isso? $5.000. Abre uma poupancinha e comece a guardar $100 por semana. Por falar nisso, semana passada eu desafiei vocês a começar a guardar um dinheiro na caixa de sapato. Quem começou? Opa, 1, 2, 3, 4. Opa, coisa boa. É isso aí. Eu gosto de aluno que obedece. Daqui 8 semanas, me lembra de cobrar vocês de quanto que tem nessa caixa de sapato, tá? Nós temos gente que está guardando nota de 100, temos gente que está guardando nota de 20, temos gente que está guardando, sei lá, quanto. Não importa. O importa é você aprender a fazer isso. Então, fé ativa. Haja de acordo com o que você crê, haja de acordo com o que você deseja, haja de acordo com aquilo que você visualiza. Tem que agir. Paulo, mas a circunstância diz para não agir. I don't care. Paulo, mas a imigração colocou um negócio no meu tornozelo. I don't care. Paulo, mas não vai chover. I don't care. Paulo, mas a neve está vindo. I don't care. I don't care. Fé ativa. Você não se importa com nada. Quem entende, levanta a mão para cima e diga assim, eu quero agir com essa fé ativa no meu espírito, no meu coração, determinado em nome de Jesus. E quinto, o quinto alvo é um dos mais difíceis. O quarto é um dos mais difíceis. Quer dizer, o mais difícil mesmo é o primeiro, né? Mas o quarto é um dos mais difíceis, que é você agir. E o quinto agora, que é o forte. Qual que é o quinto? Você precisa de viver como se já tivesse atingido aquele alvo. Isso é loucura. Isso aí na minha terra a gente chama de viajar na maionese. Jesus Cristo ensinou isso em Marcos capítulo 11, versículo 24.
Você precisa agir como se já tivesse conseguido. Por exemplo, alguém chegou para mim e compartilhou comigo: Paulo, eu estou precisando de um trabalho. Eu falei assim: então agora você vai declarar comigo que você já tem esse trabalho. Quanto é que você quer ganhar por hora? A pessoa falou: não sei. Eu falei: por isso que você não tem um trabalho. Vamos definir. Quanto é que você quer ganhar por hora? A pessoa falou: eu quero ganhar $20 por hora. Eu falei: beleza. Então eu vou agora concordar com você que você tem um trabalho de $20 por hora. Fecha os olhos. Imagina. Imagina agora que você está indo assim, parará. Criei na mente dela o projeto mental. E você ganha $20 a hora, vamos crer, vamos profetizar, fé ativa, etc e tal. Pum, terminei de orar. Falei para ela: como é que você está se sentindo? Ela falou: estou me sentindo bem. Bem como? Ela falou: estou me sentindo como que eu ganho $20 a hora. Falei: pronto, a partir de hoje, você vai viver como se você ganhasse $20 a hora programando isso. 2 semanas depois, ela me ligou e falou: Paulo, estou com 3 propostas de trabalho, uma com 20, uma com 22 e uma com 23. Qual que eu acho que eu devo aceitar? Falei: não sei, o problema é seu. Eu só ajudo o cara a alinhar o problema. Depois ele decide. Quantos querem que eu te ajude a alinhar o problema? Vou ajudar você a alinhar os seus alvos, o seu projeto. Depois você vai decidir o que você quer fazer. Paulo, eu compro o gado vermelho ou gado roxo, o gado amarelo ou gado marrom? Compro cavalo ou compro égua? Paulo, eu compro barco pequeno ou compro barco com suíte para eu dormir nele? Você decide, filho. Vamos só crer. Faz sentido ou não? Deixa eu aproveitar agora, eu vou passar 10 minutos para vocês da cena do filme O Fazendeiro e Deus. Eu quero que você marque as coisas mais importantes que vão ser faladas aqui. Eu vou colocar o meu áudio no mais alto possível. Depois dos 10 minutos do filme, eu volto para orar com vocês e encerrar a sessão de hoje. Tá legal? Então, eu vou botar um pause na gravação. Show de bola. Esse filme, eu quero recomendar que você assista ele essa semana. Anote aí, 2 homeworks que eu quero te dar. 2 homeworks. Assistir esse filme. Em português ele chama O Fazendeiro e Deus. Ele está dublado no YouTube, é de graça. Em inglês ele chama Faith Like Potato. Faith Like Potato. Se você prefere assistir em inglês, assista como Faith Like Potato. Segundo homework que eu quero te dar. Você precisa ouvir lá no podcast da Abreu University Online, você precisa ouvir a palavra chamada A Fé do Agora. Está dentro do podcast que é o Desenvolvendo a Fé. O título da palavra é A Fé do Agora. A Fé do Agora. Eu quero que você entenda que fé não é uma coisa para o futuro. Tem gente que tem para o futuro, mas não é fé. A fé nunca vai funcionar amanhã. Tem pessoas que têm fé no futuro e tem pessoas que têm fé no passado. Você vai aprender que a fé ela só funciona no agora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existem profetas do futuro que diz que no futuro você vai morar no céu em ruas de ouro. Existem profetas do passado que olham para a cruz de Jesus e profetizam no passado. Mas nós somos uma geração de profetas que acredita na fé do agora. Você vai entender o que é a fé do agora e você vai crescer em fé essa semana. 2 homeworks para vocês, tá legal? A fé do agora e o filme e tudo mais. Eu quero orar com você para encerrar esse momento de ensino. Aí todos vocês estão convidados a abrir o microfone para fazer pergunta, para fazer comentário. Quem precisar sair, pode sair. Quem precisar desconectar, pode desconectar. Nos vemos, então, na próxima terça-feira. Eu quero orar por você. Feche seus olhos aí agora, onde você está. Por favor, cada um de vocês. Põe a sua mão direita sobre o seu coração, por gentileza. Você vai pedir ao Senhor, a Deus agora, que Ele vai abrir seus olhos e seu entendimento para ter essa fé como daquele fazendeiro. Uma fé que crê. Com os olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta. 2 fazendeiros estão orando para Deus mandar chuva nas suas fazendas. Um fica esperando a chuva vir para arar o campo. O outro ara o campo para esperar a chuva vir. Qual dos 2 que tem fé? Pela aula de hoje que você aprendeu, quem tem fé é aquele que ara o campo. A fé é agir naquilo que você crê. Deixa eu orar por você agora em nome de Jesus.
Pai, eu quero abençoar meus amigos, quero abençoar meus irmãos, quero abençoar cada um deles, ó Deus, que tem os seus projetos, que tem suas empresas, que tem seus negócios, que tem seu business, cada um que está enfrentando alguma dificuldade, algum desafio, algum projeto novo, eu quero abençoar a vida deles. Meu Deus, eu quero me colocar à disposição também de ajudá-los individualmente, pessoalmente, no coach individual, para que eles possam crescer, avançar, levar a empresa deles, levar o business deles para outro nível. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, para que eles possam prosperar para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.